Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. Para você que gosta de ficar muito bem informado, eu quero começar o programa abordando um caso que ainda chama a atenção da comunidade linharense, agora não apenas de todo o estado do Espírito Santo. Antes, deixa eu falar com a minha produção. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma nova notícia com relação ao desaparecimento dos pilotos Douglas e Mike? Desapareceram em setembro, não é? E até agora, nenhuma informação. Eu tenho imagem aí deles, dos últimos momentos deles. Então, Douglas e o Mike saíram do bairro Jardim Laguna no dia 21 de setembro. Eles tomaram rumos a Mucuri, Bahia, onde aconteceria um evento para os amantes de um esporte muito interessante. É bom de se ver. Pilotos de asa delta motorizada. E eram cerca de 60 que iriam participar daquele evento naquele dia. Só que 59 asa deltas motorizadas chegaram ao destino. Uma não chegou. E nesta uma estava o piloto Mike, juntamente com o seu amigo Douglas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, tudo que podia ser feito acabou sendo feito. Eles teriam saído do Jardim Laguna, supostamente, viu gente? Supostamente, o Corpo de Bombeiros sempre usa isso. Supostamente teriam ido em sentido Bahia, mas poderiam ter tido algum problema e aí retornado sobre a reserva de Soretama e retornado a Linhares na linha da Lagoa Juparanã. E aí, pimba, nem sinal, não há sinal de nada, não há vestígio de nada, nada foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Eu conversei com o Corpo de Bombeiros que me disse o seguinte, olha, nós usamos o sonar no fundo da lagoa para mapear a Lagoa Juparanã num percurso ali de 8 quilômetros. Foram 8 quilômetros com o sonar mapeando tudo que via pela frente. E nenhum destroço, não tinha nenhum vestígio, não tinha absolutamente nada que pudesse mostrar ou revelar o paradeiro dos dois. E aí depois foram feitas buscas também na Reserva Biológica de Soretama, foram feitas buscas na Vale do Rio Doce e nada. São reservas grandes, é bem verdade. Muito grandes, aliás. Mas nada foi encontrado. Então não tem vestígio, não há informações. Ninguém sabe onde os pilotos estão. O sigilo bancário deles foi quebrado a pedido da própria família para fazer um rastreio, para rastrear possíveis passos. Mas também nada, não tem nada disso. Então o mistério continua para as autoridades, para a população que anda se perguntando. Recentemente eu estive em Jacupemba, um abraço para todos aí de Jacupemba que nos acompanham, e lá a primeira pergunta que me fizeram, Zé, e aí? E aí? Os pilotos Mike e Douglas foram encontrados? Eles foram para onde se não foram encontrados no fundo da lagoa, não foram encontrados na Reserva Biológica de Soretama, nem tampouco na Vale do Rio Doce. Não há vestígio de absolutamente nada onde eles estariam. Pois bem, aí a resposta é sempre a mesma. O Corpo de Bombeiros está à disposição, mas neste momento não há buscas. Não há buscas, porque aqui, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o que poderia ser feito acabou sendo feito. Então agora, a menos que haja alguma nova informação, não há nenhuma ação das autoridades competentes que fazem estas buscas. E a expectativa fica por conta de um outro detalhe. Nós estamos falando de um desaparecimento, não é? Mas em que momento esse desaparecimento, ele pode se tornar um caso de polícia? Ele pode se tornar uma busca policial? Em que momento isso poderia ser feito? Né? Então a gente fica aguardando que haja algum vestígio, alguma nova informação. Mas infelizmente a agonia, tanto da família como nossa e da comunidade do norte do estado, essa agonia continua. Gente, é assim que começamos o programa Ronda, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você.
programa Ronda acompanha já há alguns meses essa busca do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Civil, envolvendo os poderes que investigam, busca a diplomas falsos. Pessoas que agiram de má fé, comercializaram diplomas de graduação, de pós-graduação em Linhares, em Rio Bananal e há outros municípios também sendo investigados para militar nas funções do magistério. Mas só que essas coisas que são feitas no escuro, uma hora aparece. O diploma que foi vendido no porão está aparecendo. Tem gente presa, tem empresários presos e agora quem recebeu, quem comprou esses diplomas, estão sendo procurados, porque podem responder a processo. Claro que a gente vai deixar claro o seguinte, eu vou chamar uma matéria agora que vai explicar esses próximos passos e vai dizer que cerca de 915 diplomas foram já detectados lá em Rio Bananal, diplomas falsos, comprados exatamente dessas pessoas que faziam esse comércio de forma muito irregular. Eu tenho essas informações agora, daqui a pouco a gente complementa tudo aquilo que for dito. Vamos lá? Põe no ar. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal, avançou no cerco contra pessoas que usam documentos falsos, inclusive para dar aulas em Linhares, Rio Bananal, além de outros municípios do norte do estado. Uma primeira lista com nomes de 915 pessoas que receberam diploma de graduação de forma irregular foi encaminhada à Prefeitura de Rio Bananal. A lista foi obtida pelo MP após colaboração premiada, envolvendo investigados nas duas fases da Operação Mestre Oculto. Outras prefeituras capixabas e a Secretaria de Estado da Educação também vão receber a lista com nomes de pessoas que usaram desse esquema fraudulento para conseguir diplomas de graduação, pós-graduação e cursos livres a professores sem a necessidade de comparecimento às salas de aulas. O MP está levantando os dados para saber quantos professores estão ou estiveram em sala de aula de forma indevida. Em relação ao município de Rio Bananal, por onde a investigação começou, o Ministério Público quer saber quais professores apresentaram documentos falsos para dar aulas. Caso os nomes sejam confirmados pela administração municipal, as pessoas envolvidas responderão na Justiça por uso de documentos falsos e estão sujeitas a punições administrativas. A princípio, nós já temos uma lista considerável de graduações que não fizeram, de professores graduados que não tiveram aulas, ou tiveram parcas aulas simuladas e estão em sala de aula. Esses alunos esses nomes vão ser remetidos a cada prefeitura específica, à Secretaria de Estado, dizendo o roteiro da ilegalidade e vamos solicitar que quem usou esse documento ou está usando seja remetido para o Ministério Público para aí sim responsabilizar de forma administrativa e de forma criminal quem está usando indevidamente, se fingindo, se passando por professor sem ter graduação de professor. Até agora, as diferentes fases das investigações em curso apontam que mais de 1.100 diplomas só de graduação na área do magistério foram obtidos de forma fraudulenta na região do norte do estado do Espírito Santo. As investigações envolvendo as duas fases da Mestre Oculto avançaram e se desdobraram nas operações História e Viúva Negra, também deflagradas pelo MP. Donos de instituições de ensino localizadas no norte foram presos, além de pessoas ligadas ao esquema fraudulento. Mas desde já, o levantamento em campo já se demonstrou, se comprovou aquilo que o Ministério Público buscou, certo? Então, esse trabalho foi um trabalho mais rápido, porque agora que a gente já sabe como o esquema funciona, é mais fácil você chegar à ilicitude em si. Você acaba
a gente acaba tendo uma facilidade na investigação. Então, foi uma investigação que começou há 15 dias atrás e já está concluída em relação a este instituto específico. Então, só para fechar, as investigações continuam, vão continuar acontecendo. A expectativa é de que uma lista seja divulgada em Linhares, hein? Atenção! Quem comprou diploma, meu querido, lá no porão, não foi estudar, não sentou no banquinho ali da instituição, esse diploma é irregular. O Ministério Público está chegando muito próximo dessas pessoas. É bom ficar atento, não vale a pena, não é? Procure o curso de graduação de forma normal, regular, honesta, porque isso também foi uma desonestidade. Daqui a pouco de volta tem outras informações no programa, nós vamos abordar. Sabe que a casa onde foi registrada a maior tragédia do norte do estado do Espírito Santo, essa casa ela foi entregue aos seus donos. Eu estou falando do caso da morte dos garotos Cauã e Joaquim. Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Eu volto já. Vamos seguindo então, segundo bloco do nosso programa, e é bom ter você na nossa audiência, fique aqui. Hoje, por exemplo, você vai saber que a casa onde foi registrada a maior tragédia do norte do estado, do Espírito Santo, eu posso dizer, que chocou os brasileiros, a morte dos garotos Cauã e Joaquim teve mais um capítulo. E o capítulo de agora foi devolver a casa, que estava interditada pelas autoridades que investigam, para os donos. O proprietário disse o seguinte: eu vou vender esse negócio. Vamos saber dessa informação? Põe no ar. A quinta-feira foi dia de fazer limpeza na casa onde os irmãos Cauã, de 6 anos, e Joaquim, de 3, foram mortos queimados. Meses depois, interditada pela justiça, a residência foi devolvida ao dono após passar por uma perícia da Polícia Civil. A casa estava interditada pela polícia desde o dia do crime, que ocorreu em 21 de abril de 2018. Na perícia, os peritos usaram luminol, substância para identificar sangue dentro do imóvel. Outros procedimentos também foram utilizados, como a maneira de colher provas. O dono da propriedade esteve no local na manhã desta última quinta-feira para fazer uma faxina. Móveis e objetos queimados foram retirados da casa. O dono da residência não quis dar entrevistas, porém disse que pretende vender tudo. O incêndio aconteceu no dia 21 de abril na casa alugada pela família. No dia 28 do mesmo mês, pastor George foi preso e ainda está no centro de detenção de Viana. George era o único que estava na casa no momento do incêndio e disse, à época, ter tentado salvar as crianças, o que não ficou claro para os peritos. A polícia disse que George matou as crianças, além de ter violentado sexualmente os garotos. A mãe, Juliana Salles, segue presa, sob acusação de ter tido participações indiretas no crime que chocou o Brasil inteiro. No ano passado, foram feitas 3 audiências no caso, que segue na vara criminal do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. É isso aí. Olha, e o caso segue, né? Segue no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, como já disse a matéria. Novas audiências vão ser divulgadas aqui no programa. Olha, eu vou falar de tráfico internacional de armas. Tem um empresário capixaba que está nos Estados Unidos e é acusado de estar fornecendo armas para traficantes aqui do estado do Espírito Santo. Que isso, hein? A gente está batendo cabeça, procurando saber como é que essas armas chegam aqui no estado. Pois é, de repente isso pode provar um pouco disso aí. Não tudo, mas um pouquinho disso. Como é que elas chegam por aqui? Vamos saber. Põe no ar. O empresário capixaba que mora nos Estados Unidos, ele é suspeito de enviar
peças de fuzis para abastecer o tráfico de drogas aqui no Espírito Santo. Essas peças elas chegavam ao país através do Aeroporto Internacional de Viracopos, que fica em Campinas, no interior de São Paulo, e elas vinham escondidas em andadores, churrasqueiras e até mesmo em barracas de camping, tudo isso para não serem detectadas pelo raio-x do aeroporto. Nesta terça-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de suspeitos de um grupo criminoso no município de Cariacica. Os agentes apreenderam celulares e também documentos que vão ajudar aí nas investigações, mas nenhuma pessoa foi presa durante essa ação dos policiais. A polícia acredita que 14 remessas de peças como essas foram enviadas para o Espírito Santo e conseguiram identificar 2 dessas remessas. A identidade deste empresário não foi revelada. E é um bom trabalho de investigação que pode encontrar essas armas, a forma da chegada dessas armas aqui no estado do Espírito Santo. Daqui a pouco de volta eu vou trazer o último bloco do nosso programa. Eu volto já. Olha, último bloco do nosso programa, eu vou perguntar o seguinte: como é que tá essa estampa aí, hein? Barriguinha, tá toda fininha, tudo certinho, você não é sedentário, tá jogando uma bola, fazendo academia, como é que tá isso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre, hein? E os capixabas ou brasileiros no geral, hein? Os brasileiros estão ficando cada vez mais sedentários. Gente, vamos cuidar disso. Alguém me disse, ó, Zéias, cuida, ó, o diabetes, como é que é? Olha, o colesterol, e essas coisas matam, viu? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Nós relatamos aqui o caso de um segurança que foi morto na Grande Vitória e de lá para cá investigações. Foram presas 3 pessoas acusadas de envolvimento nesse crime. Eu quero saber mais detalhes. Põe no ar. Everson Fernando Pereira, de 19, e João Victor Galto, de 20 anos, foram presos no município da Serra após a polícia cumprir mandado de prisão. Segundo a polícia, os dois têm envolvimento com a morte do segurança Fábio Gonçalves no centro de Vitória, em outubro do ano passado. Eles estavam juntos no momento da execução e participaram de alguma forma, dando apoio ali. E as investigações indicam o relacionamento anterior deles com os demais investigados, passagens anteriores, todos oriundos ali do bairro São Geraldo. Com os dois, a polícia já prendeu 3 suspeitos de envolvimento na morte do segurança. Pablo Everton, dono do veículo que foi utilizado no crime, foi detido em dezembro do ano passado. No dia em que Pablo, dono do veículo, foi preso, a Polícia Militar foi até o bairro Santa Marta para cumprir o mandado de prisão de Marcos Romano, de 23 anos, que dirigia o veículo, mas ele acabou sendo morto. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. Durante o cumprimento do mandato, ele morreu, e aí esse fato, especificamente qualquer informação, só a Corregedoria. Agora a polícia está atrás de Alessandro Vieira, de 26 anos, conhecido como Cocal. Foi ele que, segundo a polícia, executou o segurança a tiros. Alessandro seria um indivíduo com diversas passagens aí, principalmente por roubo, e que executou o crime, seria o executor que aparece nas imagens, e é uma pessoa extremamente perigosa, e qualquer informação acerca da localização dele ligar para o 181. Só após a prisão de Alessandro, a polícia terá certeza da motivação do crime. Existem informações de que o Fábio teria impedido um assalto e o crime teria sido uma retaliação. Essa linha de investigação está sendo investigada ainda. Claro que a dificuldade é a localização do Alessandro, que pelo que tudo indica seria a pessoa diretamente que queria matar a vítima e sabia da motivação, e a gente tenta aí, com a prisão dele, esclarecer totalmente o crime. É aquilo que eu tenho falado das boas investigações, então é isso, às vezes o cara imagina que a polícia está mortinha, não foi atrás de nada, não está indo atrás de nada, muito pelo contrário, investigações só avançando, amigão. É isso aí. Mas eu quero falar sobre sedentarismo. Você está sedentário? Pode se cuidar, viu? Você é uma bomba relógio, daqui a pouco explode, amigo.
E isso tem acontecido. Quando a gente ouve falar de alguém que morreu de forma súbita, se a gente for olhar as causas, a gente vai ver o colesterol muito alto, o diabetes muito alto também, uma série de fatores. Então tem que cuidar. Agora, ser sedentário vai ajudar a agravar o problema. Não seja, eu tenho essas informações, os brasileiros estão ficando mais sedentários? Põe no ar. Com esse sol, o convite à praia é inevitável, né? E ainda dá tempo para fazer algum exercício. Tem quem escolha pedalar pela orla e também quem prefere aquela corrida. A caminhada também é bem-vinda. O que importa é se movimentar. Para o Jefferson, é de lei, ainda mais no verão, se exercitar. Pelo menos dar uma corridinha, uma voltinha, jogar um futebol à noite. Até porque se ficar muito tempo parado... Até estresse acontece. É o bom para desestressar. Bom, relaxar tal, e jogar para fora. O José Carlos também faz questão de sempre se movimentar. Se não for aqui na areia, pode ser na academia. Pelo menos umas 3 vezes na semana, para dar uma ajudada. Você viu que a turma da Altinha ali pratica atividades físicas e isso é muito importante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 47% dos brasileiros acima dos 18 anos são sedentários. E o pior, por ano, 300 mil pessoas no país morrem por alguma doença ocasionada pela falta de atividade física. Segundo este cardiologista, os principais problemas de saúde que podem ser controlados com a atividade física estão relacionadas ao metabolismo. O diabetes mellitus, as doenças que dependem aí, que são consequências do colesterol elevado, como a doença arterial coronária, o AVC, uma redução importante aí da demência e da recuperação da demência em função do exercício, né? E se você não sabe qual atividade mais combina com você, segundo o médico, o importante é começar e, com o tempo, encontrar o exercício ideal. À medida que você começa a fazer atividade física, você pode despertar o interesse por outras atividades, seja do ponto de vista de intensidade ou alguma coisa que vai te provocar mais bem-estar, até do ponto de vista de lazer, mas o importante é fazer algum tipo de atividade física. Aí não importa o que você vai fazer, se você vai caminhar, se você vai correr, se você vai pedalar, se você vai fazer escalada, o que importa é se movimentar. E voltando para a praia, para a turma da Altinha, a gente aproveita para te mostrar a Gabriela. Se depender dela, a atividade física é para a vida toda. Um exemplo para muita gente que está em casa e deixando aquela caminhada para a semana que vem. 18 anos, você acha que você vai estar... Vou estar bem demais, porque eu faço futebol e bato a redinha, como vocês estão vendo, e faço circuito diariamente. Vai levar para a vida toda, né? Vou, lógico. Então o recado para você é o seguinte, não seja sedentário. Vai jogar uma bolinha, amigão, né? Vai fazer uma academia, dar uma corridinha, uma voltinha. Isso tudo acaba ajudando demais. E procure um médico também. Gente, o Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.